Oi pessoal, bem-vindos à semana 4 do Plano de Estudo Tutorado, volume 5. Está na página 66, as atividades são na página 68 até a 70, tá? O tema dessa semana, nós continuamos estudando equilíbrio, tá? E vai falar sobre reconhecimento do equilíbrio. Aqui, a gente vai ver esse reconhecimento em função do gráfico de velocidade ou do gráfico de concentração, tá? E vai ter ali embaixo cada exemplo para vocês saberem quando esse equilíbrio é atingido. Lembrando, o equilíbrio é atingido quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa, tá? Não esqueçam disso. Aqui, ele está mostrando uma tabela com as concentrações, ó. Com o passar do tempo, inicialmente você não tem nada dos produtos, a reação vai começar ainda. E então, quem que tem concentração maior nesse caso são os reagentes. Então, no início da reação, quem tem maior concentração é o reagente. Com o passar do tempo, a concentração do reagente vai caindo, vai fazendo mais ou menos isso aqui, né? Com o tempo ela cai. E a dos produtos sobe. Então, vai ficar mais ou menos algo parecido com isso aqui, tá? E quando essas concentrações não se alterarem mais, chegou ao equilíbrio, né? Então, aqui as concentrações, depois que atingiu o equilíbrio, permanecem constantes. Então, a gente vai ver de que forma isso aqui pode acontecer estudando os gráficos, tá? Então, aqui eu tenho um gráfico, é muito importante que vocês olhem de que para que é o gráfico, que é um gráfico de concentração por tempo, tá? Então, o que você tem que saber? Olha só, a quantidade de produto no início era zero, ela vai aumentando. Então, quem aumenta até chegar a uma concentração constante, né? É os produtos, tá? Muito importante que vocês saibam disso. E com o tempo, quem diminui a concentração, os reagentes, até atingir constante. Nesse caso aqui, a concentração dos produtos é diferente dos reagentes, e tudo bem isso acontecer, tá? Pode acontecer de ser a mesma? Pode acontecer, tá? Mas não é uma obrigatoriedade. O que tem que ser igual é se for um gráfico velocidade por tempo. Então, a velocidade da reação direta e inversa tem que ser a mesma. Agora, a concentração pode variar, tá? Então, aqui, a concentração dos produtos é maior do que os reagentes. E a partir do momento em que elas se tornaram constantes, eu tenho o ponto de equilíbrio. Então, em 40 minutos, acontece que essa reação ela vai chegar ao equilíbrio, porque a concentração dos reagentes e dos produtos vão permanecer constante, tá? Sendo que a concentração de produto é maior do que a dos reagentes, tá? Então, aqui, equilíbrio a partir de 40. E a velocidade? Você tem a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. Você tem o equilíbrio a partir do momento que a velocidade da reação direta e da inversa é igual, ou seja, a velocidade de 1 é igual à velocidade de 2. Então, o gráfico velocidade por tempo, quando te mostrar o equilíbrio, tem que sair exatamente isso aqui. E você vai ter o equilíbrio a partir da velocidade sendo igual, tá vendo? Ó, tá sendo igual aqui para as duas. E aqui é muito interessante, isso aqui é o que vocês precisam saber melhor para resolver as atividades, né? Você tem aqui concentração no equilíbrio e no caso de quando atingir o equilíbrio, a concentração de reagente e produto foi igual eu falei com vocês, isso pode acontecer, ó. A do reagente vai diminuir com o tempo até se tornar constante. A concentração dos produtos vai aumentar com o tempo até se tornar constante. Então, eu tenho aqui um gráfico concentração por tempo. Aqui eu tenho que eu atingi o equilíbrio porque a concentração permaneceu constante, tá? E nesse caso, ela vai ser igual também. Aqui eu tenho reagente diminuindo a concentração com o tempo até permanecer constante, produto aumentando com o tempo até permanecer constante, só que nesse caso a concentração dos reagentes é maior do que os produtos, tá? Mas o equilíbrio é atingido a partir do momento que eles entram aqui em uma concentração constante. A concentração não muda, ó, fica uma reta aqui, ó, com o tempo. E você tem também quando os reagentes, ao final, né, da atingir o equilíbrio, tem menor concentração que os produtos. Então, os produtos aqui, ó, mais altos que os reagentes. Mas a partir desse momento aqui, todos os dois se tornaram constantes, ó. Produto, a concentração de produto é constante, reagente constante, tá? Então, vamos lá. Atividade 1. O que vocês precisam saber nessa 1 que é muito importante? O produto
vai ser consumido, o reagente, desculpa, vai ser consumido com o tempo. O reagente é o NH3, tá? Então, vai ser consumido, qual que é a curva para o reagente, né? É de aumento ou de queda? E aqui, o que vocês precisam saber? Que tem a equação balanceada, vocês precisam da equação balanceada para descobrir aqui quais são os respectivos produtos, né? Porque você sabe que a concentração do produto aumenta com o tempo. Só que na equação balanceada você percebe que o hidrogênio ele tem uma proporção coeficiente maior do que a do nitrogênio. Então a concentração ali do hidrogênio ela tem que ser maior do que a do nitrogênio, tá? Lembrando que eles são produtos, então a concentração deles, tanto do N2 quanto do H2, aumenta com o tempo. Só que a do H2 ela é maior porque o coeficiente dele aqui para a reação ser balanceada é 3. A do nitrogênio é 1, tá? Então, por isso. Então, prestem atenção, tem que olhar para a reação balanceada, que está aqui, ó, 2 mols de NH3 formando 3 mols de H2 mais N2, tá? Então, não esqueça. Então, para você associar isso, lembrar que o reagente é consumido, os produtos são formados. A concentração do produto aumenta com o tempo, dos produtos no caso, né? E a concentração do reagente diminui com o tempo, tá? Na 2, o que você tem? De novo, um gráfico que é concentração por tempo, importante, né? Olha só, você tem aqui, está diminuindo, 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 até se tornar constante. Aqui vai aumentando, 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 até se tornar constante. E olha, por coincidência, na concentração aqui, eles têm, olha só, chegaram ao mesmo ponto. Então, que a concentração deles se tornou constante de mesmo valor para ambos, né? Então, você tem concentração de reagente e de produto. Feito isso, você vai olhar, a concentração do produto é maior do que reagente, depois do equilíbrio, né? Quando você atinge o equilíbrio, então você tem que olhar para TE, temperatura que eu tenho, tempo que eu tenho ali para atingir o equilíbrio. E você vai olhar, olha só, tá diferente ou tá igual? Concentração dos reagentes é maior do que o produto? Você vai olhar, tá maior a curva dos reagentes ou não? Lembrando que a curva do reagente aqui é essa e essa segunda aqui é do produto, né? Concentração de reagente e produto são iguais? A reação inversa ocorre com maior intensidade? Depois do equilíbrio é isso que acontece? A reação inversa ocorre com menor intensidade? Depois, quando você tem o equilíbrio, é isso que acontece? Ou as velocidades da reação direta e inversa tem que ser a mesma, tá? Façam aí. A 3. Tá bem simples as atividades, mesmo porque só tem as questões de marcar, né? O gráfico a seguir mostra a variação da concentração. Então, de novo, eu tenho concentração por tempo. Eu tenho aqui, vai aumentando com o tempo. Qual deles? Produto ou reagente que aumenta com o tempo a concentração? E aqui diminui com o tempo. Só que todos dois, eles vão em algum momento ter sua concentração constante. Ó. Aqui, concentração constante A, concentração constante B. Então, qual das alternativas abaixo indica corretamente a situação de equilíbrio? Então, você vai olhar. O tempo antes, aqui, esse tempo indica o equilíbrio. Lembrando que no equilíbrio, basta que as concentrações do reagente ou do reagente e produto estejam constantes. Elas não precisam ser iguais. Elas têm que estar constantes. Elas não podem variar com o tempo, né? Então, é aqui que isso acontece, que as concentrações não variam com o tempo? É aqui, ó, que as concentrações não variam com o tempo? Ou é nesse ponto aqui que elas variam com o tempo? Ou é só no final aqui que isso acontece? Então, vocês vão marcar aqui onde que atinge o equilíbrio, tá? Então, marquem aí a alternativa que vocês consideram correta. Agora, aqui já mudou a velocidade por tempo, lembra? Chegou aqui, se tornou constante em um determinado momento, né? Então, vocês têm que ver aqui em qual momento que se tornou constante. E vão avaliar. Então, quando eu estou aqui, olha só, elas não são a mesma. Lembrando que para atingir o equilíbrio, a velocidade da reação direta e inversa tem que se tornar a mesma. Então, olha só, esse T1 aqui
É antes do equilíbrio ou depois do equilíbrio? Então, vocês têm que avaliar. E aqui, o que eu tenho? Antes ou quando já atingiu o equilíbrio, tá? Então, lembrando que é velocidade por tempo. E você vai marcar aqui a melhor alternativa, tá? Ele vai falar que T1 é uma situação anterior ao equilíbrio. É isso que ele fala na primeira. Pois as velocidades da reação direta e inversa são iguais. Olha se a velocidade da reação direta e inversa é a mesma, ó. Uma está aqui, para T1, e a outra está aqui, ó. Se é a mesma, né? Um instante no qual o sistema já alcançou o equilíbrio, aqui ele já alcançou o equilíbrio, a velocidade da reação direta e inversa são as mesmas. Uma situação na qual as concentrações dos reagentes e produtos são necessariamente iguais. Então, olha só, ele está te dando a concentração aqui, eu posso afirmar alguma coisa sobre a concentração? Ele te deu? Uma situação anterior ao equilíbrio, pois a velocidade da reação direta está diminuindo. Ó. Direta é a de cima e a inversa é a de baixo, tá? Está diminuindo e a velocidade da reação inversa está aumentando. Isso faz sentido? Diminuindo e a outra aumentando. E eles não atingiram o equilíbrio ainda, que é o que está falando aqui, né? Um instante no qual o produto das concentrações... Então, olha só, de novo está tocando em concentração, mas ele te deu um gráfico velocidade por tempo. O que eu posso afirmar sobre as concentrações aqui? Né? Então, muito cuidado na 4. Ela é bem simples, mas vocês têm que prestar bastante atenção. Tá? Então, na 5, se a reação... O que vocês têm que saber? Se a reação é endotérmica, gente, o aumento da temperatura ele vai favorecer a reação direta. Então, favorece a formação de produto. Agora, se a reação é exotérmica, o aumento da temperatura ele vai favorecer a reação inversa. Quando eu tenho um equilíbrio químico, se a reação é endotérmica, o aumento da temperatura ele vai favorecer a reação direta, ou seja, daqui para cá, ó, da esquerda para a direita. Então, vai favorecer a formação do produto, que nesse caso é o NH3. Se a reação ela é exotérmica e aumenta a temperatura, ele favorece a reação inversa, tá? Que é do produto para os reagentes, da direita para a esquerda. Então, vai favorecer a formação do N2 e do H2, tá? Vamos ver o que ele está falando aqui. Olha só, com o tempo, a porcentagem de NH3 está diminuindo. E a temperatura está aumentando de 100 para 200, 300, 400, aqui tem 500. Com o tempo, a concentração de NH3, que é o produto, está diminuindo. Então, aumentando a temperatura, a concentração, a porcentagem que eu tenho de NH3 está diminuindo com o tempo. Então, está favorecendo a formação do produto ou não? Aqui, a concentração, a porcentagem de N2 e H2 está aumentando. Então, está favorecendo qual reação aqui? A reação inversa, né? E por que isso acontece? O ΔH aqui é negativo. Isso é uma reação endo ou exotérmica? Então, a partir de tudo que eu expliquei para vocês, vocês vão aqui analisar e ver qual alternativa está correta, tá? Lembrando do que eu falei para vocês quanto à reação ser endo ou ser exotérmica e avaliando o gráfico aqui, que está a partir de 300 graus aqui, mais ou menos, né? A concentração aqui de produto vai se tornar até menor do que a concentração dos reagentes, né? Se eu for olhar da reação direta, né? Os reagentes da reação direta. Então, avalie, marque a alternativa correta. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato através do WhatsApp ou pelo aplicativo de Conexão Escola utilizando o chat.